Tem dias que não é falta de opinião, é excesso de pensamento. Eu sou a Ariela Maia e você está no Pensar em Voz Alta. Pensar antes de falar é uma coisa que eu vejo as pessoas não praticando, né? As pessoas falam sem pensar nas consequências daquilo que ela está dizendo. Assim, a verdade ela tem que ser dita, porém, muitas das vezes a verdade machuca. E quando a pessoa fala só na intenção de machucar, não é legal. E quando as pessoas falam algo, tem ali às vezes uma opinião formada sobre um assunto, mas que aquela formação de opinião não surgiu da mente dela. É simplesmente algo que ela ouviu e ela sai falando como se fosse algo da mente dela, mas não. É só algo que alguém falou, ela achou legal, saiu falando também, mas não parou para pensar, não parou para analisar aquilo, se é fato, né? Se aquilo tem fundamento ou não. Simplesmente a pessoa parece um papagaio que aprendeu a falar aquilo e saiu falando. E a gente vê isso muito quando você pergunta algo para a pessoa, ela fala, mas você pede a explicação e ela não consegue, ela não sabe explicar. Às vezes a pessoa fala algo que ela não sabe nem o que significa e ela simplesmente sai falando. Isso é desinformação. Então, assim, pense antes de falar. Ouviu algo? Pensa, analisa, veja se aquilo faz sentido, né? Se aquilo tem algum fundamento para você formar a sua própria opinião e não ser massa de manobra na mão das pessoas que sabem manipular. Rever opiniões é algo importante, porque muitas das vezes você está aí com a sua opinião formada, mas não é uma opinião que saiu da sua mentalidade, é simplesmente a opinião de alguém que você ouviu, achou legal e adotou para você, mas você não pensou se aquilo faz sentido para você, para a sua vida, para a realidade onde você vive. Então, rever opiniões e mudar a sua opinião é sinal de inteligência, é sinal de sensatez. Muitas das vezes eu tinha uma opinião formada sobre um determinado assunto, mas nunca tinha parado para pensar se aquilo fazia sentido. E aí, quando eu parei para pensar, eu vi que, caramba, essa minha opinião está errada. Muita coisa ao longo da minha vida eu mudei de opinião, justamente porque, com o passar do tempo, eu fui questionando, eu fui revisando as coisas que estavam já assim na minha mente, como uma opinião formada, e eu fui vendo que aquilo não era condizente com a realidade, né? Com a realidade que eu vivia, com a realidade do mundo em si. Então eu mudei essa minha opinião, né? Justamente por isso, porque quando você pensa e analisa aquilo, você vê que não faz sentido, né? Então mudar de opinião é sinal de inteligência, de sabedoria. Cansaço mental. Muitas das vezes, pensar gera cansaço, né? Talvez por isso as pessoas pegam uma opinião formada e levam aquilo para a vida delas. Por quê? Preguiça de pensar, né? Porque pensar causa, sim, cansaço mental, né? Você, às vezes, dedica ali horas pensando, analisando, meditando sobre um assunto, chega a conclusões incríveis. Quando você para pensar sobre um determinado assunto, você chega a conclusões espetaculares, mas tudo isso gera cansaço mental e muitas pessoas têm preguiça de pensar. E aí
talvez seja por isso que elas acabam pegando opiniões formadas e levando para a vida, mesmo sabendo que aquilo não faz sentido. É só preguiça de pensar, mas é melhor ter cansaço mental, mas ter consciência de tudo aquilo que você leva para a sua vida, que é algo seu, que não foi implantado em você, do que simplesmente ser massa de manobra aí na mão das pessoas que sabem e usam a manipulação, né, em cima das pessoas que têm essa preguiça de pensar. Necessidade de silêncio. Muitas das vezes o silêncio é necessário. Você tem a sua opinião formada sobre os assuntos, mas você se mantém em silêncio. Você guarda para você a sua opinião, justamente porque opiniões divergentes geram debates, geram conflitos, gera caos, gera guerra, e muitas das vezes o que a gente quer é apenas paz. E para viver em paz, você precisa viver em silêncio. Você debater a sua opinião com outras pessoas que têm opiniões diferentes das suas não vai te levar a lugar nenhum. Simplesmente vai gerar somente o caos e tirar a paz que você tanto busca para a sua vida. Então, a necessidade do silêncio, ela existe. Muitas das vezes você ganha um debate só se mantendo em silêncio, porque deixa a pessoa discutir, deixa a pessoa debater, deixa ela expor a opinião dela. O importante é você ter a sua mentalidade, a sua opinião formada dentro da sua cabeça. E o peso de entender tudo. Às vezes, a gente que vive fora da bolha, né? Quem vive fora da bolha é quem tem a mentalidade aberta, né? Para tudo. Então, esses estão fora da bolha. Então, eles olham as bolhas de fora. Olhando de fora, você consegue perceber tudo aquilo que está oculto. Tudo aquilo que quem está dentro da bolha não consegue perceber, não consegue visualizar. Você percebe quando alguém está manipulando a outra pessoa, você consegue perceber quem está sendo manipulado, você consegue perceber quem é manipulável, você percebe toda a engrenagem que existe por trás de tudo aquilo que acontece dentro daquela bolha. É o seu ponto de visão, é uma verdade que você só enxerga quando você está olhando pelo lado de fora, no ponto do observador. Às vezes, nesse ponto, você vê tudo que está acontecendo, você vê que aquela pessoa, ela está num caminho que ela vai se dar mal, que ela está sendo ali manipulada, e você tem aquele peso de perceber e de não poder fazer nada. Por quê? Quem está dentro da bolha não se propôs a sair. Então, tudo que você disser para abrir os olhos daquela pessoa, ela não vai aceitar, né? Então, você fica ali com aquele peso de perceber, né? Aquele peso de entender tudo que está acontecendo, de saber o desfecho de tudo aquilo, mas você guarda para si, porque quem está dentro da bolha não está disposto a sair. E isso é bem triste no meu ponto de vista. Talvez descansar a mente também seja uma forma de cuidado, né? Cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde espiritual, porque realmente tem pessoas que
cavam a própria cova. Elas querem se manter naquela bolha, elas não mudam a opinião, elas não pensam antes de falar, elas não estão dispostas a rever as suas opiniões, e só o que nós que vivemos fora da bolha podemos fazer é nos manter na nossa posição de silêncio e manter a nossa paz mental, espiritual e a nossa paz física, a nossa saúde física e mental, porque realmente tem coisas que nós não podemos mudar, por mais que a gente tenha vontade. Mas você pode ficar aqui e pensar em voz alta, junto comigo.